22 de setembro de 1922. O dia da filiação na Associação de Futebol de Braga fica para a história como a data em que foi fundado o Vitória Sport Clube. Embora os primeiros jogos oficiais, ainda de caráter particular, tenham acontecido no início de 1923, o primeiro registro fotográfico conhecido está datado do ano seguinte. Contudo, foi de facto em 1923 que pela primeira vez alinhou uma equipa oficial do Vitória Sport Clube. Eleita em Assembleia Geral, realizada a 9 de dezembro de 1923, a primeira direção oficializada do Vitória Sport Clube teve como presidente António Macedo Guimarães. Depois de, em 1927, conquistar o primeiro título oficial ao sagrar-se campeão distrital de infantis, o Vitória Sport Clube alcança outro grande momento de glória na primavera de 1934. Numa final disputada a duas mãos, frente ao rival do Minho, os vitorianos demonstram a sua supremacia e tornam-se campeões distritais. Guimarães vive um dia de festa. Por esta altura, já o clube ostentava o seu emblema oficial. Desenhado pelo capitão Mário Cardoso no início da década de 30, o emblema foi inspirado em D. Afonso Henriques, fundador da nacionalidade, e assumiu as cores preta e branca, numa alusão à igualdade e à admissão de todos, sem distinção de raças. O início da década de 40 assinala a inscrição da equipa vitoriana na primeira divisão. No final da época 41-42, a equipa do Vitória Sport Clube garantiu, com um triunfo por 6-4 frente à União de Lamas, o primeiro acesso à divisão maior do futebol nacional. O dia 18 de janeiro de 1942 marcaria o início de um percurso de 14 épocas consecutivas na primeira divisão. Foi também nesse ano que o Vitória Sport Clube inscreveu pela primeira vez o seu nome como finalista da Taça de Portugal. Este percurso ascensional até ao topo do futebol português foi carimbado pelo brio de muitos homens que, em campo ou fora dele, deram a vida pelo Vitória Sport Clube. A contratação de Ernesto Paraíso, em 55-56, marca uma nova era. Com a chegada do primeiro brasileiro ao clube, o Vitória começava a alargar os seus horizontes à escala global. Mais tarde, Edmur e Carlos Alberto haveriam de se juntar a Ernesto, formando uma tripla que jamais desaparecerá da memória de todos os que tiveram o privilégio de os ver atuar. Edmur Pinto Ribeiro viria mesmo a tornar-se um dos símbolos maiores do Vitória ao conquistar, com a camisola do Rei, a bola de prata. Numa justíssima homenagem, a sala de troféus do clube ostenta o nome do melhor marcador da época 59-60, com 25 golos. Foi exatamente nesta altura, finais dos anos 50 e década de 60, que para muitos decorreu o mais espetacular desempenho desportivo do Vitória Sport Clube. O terceiro lugar, conquistado em 68-69, e os 3 quartos lugares alcançados nas épocas de 60-61, 63-64 e 65-66 escreveram a letras de ouro uma página incontornável da história do clube. Ao longo da década de 60 destacam-se nomes como Roldão, Caissara, Pérez, Mendes ou Daniel, o atleta que mais jogos oficiais disputou com a camisola do Vitória. E foi no final desta década
a 10 de setembro de 1969 que o Vitória Sport Clube participou pela primeira vez nas competições europeias. A estreia na então Taça UEFA aconteceu frente ao Baník Ostrava e a equipa de Guimarães venceu por 1-0. Na época 75-76, a equipa do Vitória volta a ser bem-sucedida na prova rainha do futebol português, disputando a final da Taça frente ao Boa Vista. O jogo haveria de ficar marcado por uma arbitragem controversa de António Garrido, que impediu a equipa vitoriana de arrecadar o troféu. A década de 80 fica marcada pelo início do mandato de Pimenta Machado e pelos primeiros passos no erguer de um património que é hoje motivo de orgulho para todos, nomeadamente com a construção do complexo desportivo. Contudo, serão os êxitos desportivos dessas épocas de ouro que estarão na memória de todos. Primeiro com José Maria Pedroto, depois com Marinho Pérez. O Vitória vai se afirmando no futebol nacional. Outros rostos vão sobressaindo: Abreu, Damas, Gregório Freixo, Laureta, Roldão, Jesus, Nascimento e Adão. 86-87 foi a época de glória. Para além do honroso terceiro lugar alcançado no Campeonato Nacional, imagens de uma cidade orgulhosa a receber os seus heróis após a vitória sobre o Atlético de Madrid ainda estão bem vivas na memória de muitos vitorianos. Paulinho Cascavel, considerado por larga maioria como o melhor jogador da história do Vitória, era o nome maior de uma equipa que deslumbrou a Europa de futebol. Este fantástico atacante brasileiro apontou mais de 50 golos com a camisola branca em apenas 2 temporadas, feito jamais superado por outro futebolista vitoriano. Dos pés de Paulinho saíram momentos mágicos que o tornaram o melhor goleador do campeonato e ajudaram o Vitória a realizar a mais bem-sucedida campanha europeia de todo o sempre. No que a títulos diz respeito, é na época 88-89 que o Vitória escreve a sua página mais brilhante. Frente ao Futebol Clube do Porto, a equipa vitoriana vence em Guimarães por 2-0 e empata no Porto sem golos. António Carvalho, o capitão, recebe em nome do clube o seu primeiro título nacional, a Supertaça Cândido de Oliveira. Os últimos 20 anos trouxeram a afirmação do Vitória Sport Clube entre os maiores emblemas do futebol português. Sobressaem nomes como Neno, Ziad, Paulo Bento, Pedro Barbosa, Zaovic, Quimberto, José Carlos, Capucho, Vítor Paneira, Fernando Meira, Pedro Mendes, Nuno Assis, Kleber, Flávio Meireles, Saganovski, Jeromel, entre tantos e tantos outros. A época 2007-2008 inscreve mais um momento inesquecível na vida do clube. O excelente terceiro lugar alcançado no Campeonato Nacional abre as portas da Liga dos Campeões à equipa do Vitória. Contudo, as horas de euforia que há muitos apaixonados adeptos do clube já mereciam, dariam lugar àquele que terá sido, porventura, o momento mais difícil destes 90 anos. Mas não! O árbitro da partida a dar fora de jogo!
Basileia será, portanto, um nome com um travo bastante amargo para toda a família vitoriana. A memória mais recente no que ao futebol diz respeito remonta a maio de 2011, com mais uma presença na final da Taça de Portugal. O Jamor recebeu um dia de festa vitoriana, em que os melhores adeptos do mundo partilharam o sentimento que os une. As demonstrações de amor ao clube são, aliás, uma característica marcante dos seus adeptos e um traço fundamental nestes 90 anos de história. Lembro-me de ter dito ao meu filho: pai, não conseguiu como jogador, mas há de vir cá conquistar outro troféu pela Vitória. E eu tenho plena confiança que isso vai acontecer no dia. São também esses adeptos que vibram com os êxitos conquistados nas modalidades amadoras. O Vitória Sport Clube orgulha-se de ser, desde os seus primeiros anos de atividade, um clube eclético. Os títulos internacionais conquistados no kickboxing e os nacionais alcançados no voleibol, basquetebol, natação e futebol de praia, a par das excelentes prestações no polo aquático, judo, atletismo, ténis de mesa e ciclismo, confirmam a aposta para lá do futebol. E no desporto rei, ou nas modalidades, o fervor clubista dos melhores adeptos do mundo dá, diariamente e sobretudo a cada dificuldade, provas a todo o país. Do comboio branco às inúmeras manifestações nas mais emblemáticas ruas da cidade, do cordão humano à marcha branca, os vitorianos continuam a mostrar o seu amor incondicional ao clube. Noventa anos depois, recordamos alguns dos nomes e das imagens que fazem a história do nosso clube. Com orgulho, lembramos os que construíram o legado que hoje nos pertence. It's a goal. Headed in by Saganovski. É do Vitória! Gol! Vive Vitória! A esquerda tenta o remate e gol! É do Vitória! Excelente a surgir Vítor Pereira, agora uma vez mais frente ao guarda-redes e a golo. O golo do Vitória de Guimarães. Vítor Pereira não cometeu o mesmo erro que Gilmar. Ontem, hoje e sempre, Vitória eternamente.